Boa tarde a todos, obrigada. E eu começo já por si, professora Teresa Magalhães, e aliás começava por estas duas perguntas que são feitas nesta apresentação desta mesa redonda. Onde é que estamos em transformação digital e para onde é que nós queremos ir? E começo também, antes de mais, por agradecer ao Sr. Secretário de Estado também por este prefácio e por esta apresentação do livro. Excelente, muito obrigada. É com o apoio de todos que conseguiremos com certeza fazer a transformação digital que precisamos. Eu considero que neste momento a saúde se encontra num ponto em que a digitalização já existe bastante feita na área da saúde, nos hospitais, centros de saúde, em todo o domínio da área da saúde. Neste momento temos muita digitalização feita, mas agora é preciso fazer a tal transformação que ainda está por fazer. Em muitas áreas, com certeza, ela tem conseguido ser feita, mas precisamos efetivamente de estratégia e de liderança efetiva nesta área para que as organizações mudem para uma nova filosofia de prestação de cuidados digitais e que consigam efetivamente chegar aos doentes. Esta mesa é forte nisso. Temos aqui representados, tal como no livro, várias áreas abrangentes, os doentes, a indústria, a SPMS enquanto governo e as associações, as ordens profissionais aqui representadas pela Ordem dos Médicos, doutora Ruina, e que de facto este foi o mote do nosso livro. Como é que todos poderemos vir a fazer a mudança ao nível da transformação digital? E eu quero, antes de mais, aqui, Dulce, se me permite, agradecer primeiro a todos os coordenadores deste livro. Eu sou apenas a coordenadora, mas tivemos aqui todo o grupo do GTGIS envolvidos, e eu quero aqui nomeá-los: o Carlos Sousa, a Inês Pedrosa, a Rita Veloso, a Zita Espírito Santo, o Miguel Cabral e o Afonso Pedrosa, que está no São João, no Hospital São João. Não pôde estar hoje, precisamente porque está a fazer a transformação digital no seu hospital, na urgência do hospital, um grande hospital universitário do nosso país, como sabem. E quero referir mais uma pessoa que esteve na coordenação deste livro também, que é a doutora Patrícia Loureiro, que está aqui à minha frente, a quem eu agradeço imenso a colaboração, e a todos os autores que temos presentes neste livro e que estão muitos aqui hoje. São 80 autores, 8 coordenadores, e que de facto fizeram aqui uma diferença enorme. Tal como disse o Dr. Alexandre Lourenço, este livro iniciou-se há um ano atrás, a 4 de novembro de 2021, e exatamente foi num tempo recorde, todos quiseram participar, e foi de facto um desafio. Um desafio enorme, e como disse o Dr. André Aragão de Azevedo, com uma abrangência de participação de muita gente. Quero também destacar aqui também o caráter inovador do livro. Quis ele também ser um pouquinho digital. Temos aqui muito papel, mas vocês vão encontrar ao longo do livro diversos QR codes que vos levam, através do telemóvel, a um site, e o que pretendemos no futuro é tornar este livro vivo. Fizemos outros desafios à editora, que não conseguiu fazê-lo, para termos aqui este livro também de outra forma, muito mais abrangente a nível do digital, incluindo inteligência artificial, mas não conseguimos. Ficará para uma próxima.
e ficará também para uma próxima edição de um livro online. Não sei se... Não, muito, está, eu queria lhe fazer diretamente uma pergunta, mas já volto, pode ficar com o microfone, depois passar, já volto a fazer. Eu passava ao Dr. Luís Góes Pinheiro. Todos nós sabemos que durante a pandemia a saúde, o setor da saúde deu um grande pulo em termos de transformação digital. Estou-me a lembrar, por exemplo, da plataforma de autoagendamento, que foi o exemplo de que, de facto, nós somos capazes. Mas, mesmo assim, ainda falta muito. Nós estamos constantemente a ouvir críticas dos profissionais de saúde, dos utentes, das organizações, dos gestores, em como, digitalmente, as instituições têm muito poucos instrumentos e que têm muitas dificuldades em fazer mais. Aceita esta crítica? Muito obrigado. Antes de mais, dar os parabéns a quem... Está. Dar os parabéns a quem fez este livro. É um exercício muito interessante. Para nós é de alguma forma também um apoio, um guião. Eu vou lê-lo com muita atenção e toda a equipa da SPMS se debruçará sobre várias partes deste livro, que são de facto muito importantes, porque é um manual que nos aproxima daquela que é a opinião daqueles que são os utilizadores do sistema e daqueles que pensam o sistema, e feito e não foi por encomenda nossa. Portanto, agradeço esse trabalho à APA e de facto é um trabalho extraordinário que seguramente será bem tratado da nossa parte. Queria cumprimentar também o Sr. Sastá, está aqui presente, que muito nos honra, e agradecer a pergunta. A pergunta põe o dedo na ferida. Há pouco eu ouvia o Sr. Sastá da transformação digital dizer que cada vez mais assumimos todos, enquanto sociedade, que a transformação digital não é um fim em si mesmo. É um instrumento, a tecnologia é um instrumento ao serviço da vida. Dos cidadãos. E dos cidadãos também. E desse ponto de vista, a razão pela qual se reclama e se exige sempre mais é exatamente por isso. Porque hoje em dia pensar a vida sem tecnologia não faz qualquer sentido. E, portanto, desse ponto de vista é evidente que o trabalho tem que ser cotidiano. Este é um caminho permanentemente não percorrido. Falta-nos sempre mais do que aquilo que já percorremos. E ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é, porque significa que, de alguma forma, sabemos sempre que há mais caminho para andar e não nos contentamos com as vitórias conseguidas e procuramos sempre ir mais além, com mais resultados e facilitando, em paralelo, a vida a todos aqueles que no SNS usam os instrumentos digitais para servir os cidadãos, mas também diretamente os cidadãos. Aliás, este é um momento que, sendo um momento de grandes dificuldades, não vale a pena dizê-lo de outra maneira, é um momento que fomos apanhados de forma absolutamente tremenda por esta pandemia. A verdade é que há alguns efeitos da mesma que nos impõem algumas obrigações. E no âmbito do digital há duas que são absolutamente evidentes. Por um lado, é indesmentível que a relação que as pessoas têm hoje com a tecnologia é completamente diferente daquela que tinham há 2 anos atrás. Encaram-no com muito menos barreiras, com muito mais avidez, com muito mais exigência. E, portanto, é hoje para nós, que trabalhamos no digital, muito mais fácil introduzir um conjunto de ferramentas que no passado enfrentavam mais dificuldades, até porque a tecnologia em si, também já ouvimos aqui hoje, não é... A tecnologia em si não é um problema. Na verdade, o problema que vamos encontrando, os problemas que vamos encontrando são muitas vezes de gestão da mudança, de envolvimento de todos, e esses são hoje muito mais simples de ultrapassar. E, portanto, esse é o primeiro aspecto que, efetivamente, a pandemia nos trouxe e que deve ser utilizado ao serviço das pessoas. O outro é o plano de recuperação e resiliência, é evidente. Ou seja, passamos hoje a ter combustível para promover essa transformação digital e, portanto, deixou de haver desculpas. A desculpa tradicional de que não há meios, de que não há recursos, é hoje pelo menos válida. É claro que temos outros desafios, designadamente termos toda uma comunidade global que concorre hoje em dia pelos mesmos recursos, quer humanos, quer de outra natureza, designadamente no âmbito digital, isso é uma evidência. Estamos todos à procura do mesmo. Mas, ainda assim, temos hoje condições... Mas eu não vai levar a mal, eu gostava de ouvir falar mais sobre desafios na transformação digital para a SPMS. O desafio para a SPMS é executar o PRR, e eu acho que esse é o grande desafio, tendo em conta que
a escala, a dimensão, a profundidade do projeto que está em cima da mesa é de facto tão profundamente transformador e tão exigente do ponto de vista do tempo em que deve ser executado, que é muito grande. Para se perceber, o PRR tem 4 pilares. O primeiro é o pilar das infraestruturas e prevê de facto uma transformação profundíssima no âmbito das infraestruturas que servem à saúde. Ainda há pouco víamos aqui o Sr. Sá está a falar da cloud e de facto o armazenamento, o desempenho dos sistemas é para nós uma preocupação e a cloud está no nosso horizonte, indiscutivelmente, e portanto esse é evidentemente um aspecto. Mas a melhoria das ferramentas de trabalhos profissionais também é muito importante, não só por questões relacionadas com o desempenho na utilização dos sistemas, mas também pela mesma razão, porque há pouco dizia, porque a mudança de mentalidade é tão importante, porque muitas vezes o difícil é o envolvimento de todos, é a gestão da mudança. E os profissionais sentirem-se mais acarinhados ajuda a promover essa mesma mudança. E, portanto, também é importante esse ponto mais de vista. acarinhados e a partilharem mais também tudo o que é inovação tecnológica, a poderem participar. A sentirem-se também envolvidos, porque muitas vezes sentem, e não vou discutir que não seja com alguma razão, que essas mudanças são muitas vezes impostas. Os profissionais queixam-se muito de ser pouco ouvidos. Nós, no âmbito da execução do PRR, queremos fazer de maneira diferente. É certo, há uma coisa que é verdadeira. Nós não começámos por ouvir os profissionais, começámos por ouvir os utentes. E desse ponto de vista, temos aqui uma testemunha viva desse caminho, começámos por construir um grupo com as associações de doentes e representativas dos utentes, em geral, com quem temos iniciado um diálogo para ouvir da parte deles aquilo que eles anseiam também do SNS. Mas iremos fazer o mesmo com os profissionais e com outros agentes do sistema. Mantê-los envolvidos no processo, ouvir permanentemente o que têm para dizer, trocar ideias com eles, ir apresentando o que se vai fazendo logo em primeira mão, é para nós absolutamente crucial. Volto a dizer, porque nada se faz sem os destinatários. E achar que a SPMS, no seu cantinho, de modo próprio, pode promover a transformação digital, da minha parte, seria absolutamente irrealista pensar isso dessa maneira. E seria profundamente perigoso para o sistema. Obrigada, doutora Sandra. Não há dúvidas nenhumas de que a Microsoft, enfim, permita-me dizer isto, outras empresas da área têm sistemas que transformam ou que podem transformar por completo ou então dar um grande pulo não só à prestação de cuidados de saúde, mas têm instrumentos de gestão, instrumentos de gestão de dados. Nós ainda estamos a usar muito pouco daquilo que a tecnologia já nos permite. Eu acredito que sim. Deixe-me começar por agradecer à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares o convite para estar aqui hoje, mas também o convite para participar no livro, a mim e à Microsoft. Eu acredito que sim. Há pouco ouvíamos o Sr. Secretário de Estado dizer que a tecnologia não é um problema e, efetivamente, não é aí que existe o problema e, portanto, significa que estamos a usar ainda muito pouco da tecnologia que está disponível. Acredito também que para os problemas que enfrentamos hoje, toda a tecnologia que já existe é solução para os problemas, ou seja, está por inventar a tecnologia para os problemas que ainda não conhecemos. Para aqueles que já conhecemos, ela já existe. A sua nota em relação às empresas tecnológicas, como é o caso da Microsoft e outras que atuam nesta área, é extremamente importante, no sentido em que, efetivamente, temos visto uma evolução, quer da Microsoft, e aqui falo especificamente da Microsoft, também para se direcionar para aquilo que são as respostas às necessidades da saúde. Não é só em Portugal, e não é só em Portugal com a pandemia, isto é um tema mundial, mas não é só em Portugal que temos visto um foco crescente nos temas da saúde. O crescimento da população, o envelhecimento da população, a escassez de profissionais de saúde, que é conhecida há vários anos e que está iminente, independentemente dos temas da pandemia, são temas que preocupam o mundo inteiro e que têm sido um foco de preocupação e também um foco de oportunidade para empresas como a Microsoft. É nesse contexto que aparecem depois cada vez mais produtos virados para a saúde. O que eu acredito também, e gostava de deixar esta nota, é que existe essa tecnologia e que essa tecnologia combinada será a melhor solução. Não significa que a Microsoft ou a tecnologia da Microsoft seja a resposta para tudo, acho que é a combinação
entre a tecnologia que a Microsoft fornece ou disponibiliza e aquilo que são as opiniões, lá está, o input dos doentes, dos profissionais de saúde e as especificidades de cada país e de cada realidade que fazem progredir mais rapidamente. Passarmos de um contexto de competição ou de concorrência, se quisermos, para um contexto de cooperação entre as várias tecnológicas e os agentes tecnológicos, como o caso da SPMS, e os agentes tecnológicos no setor da saúde. E isto passa por combinar empresas como a Microsoft, com pequenas startups, como é o caso da HopeCare, que é referida no livro, que é um parceiro reconhecido da Microsoft, como outras entidades, é combinar todos estes operadores tecnológicos para responder mais rapidamente e de forma mais eficiente àquilo que são os desafios da saúde. Okay. Doutora Romina, eu tenho quase certeza absoluta de que a Ordem dos Médicos, os profissionais de saúde, neste caso concreto consigo, os médicos percebem que a tecnologia lhes dá equipamentos e instrumentos de trabalho que melhoram o vosso trabalho. Ainda assim, é muito difícil quebrar rotinas de muitos anos. Boa tarde. Deixe-me também agradecer em nome da Ordem dos Médicos, em nome do Sr. Bastonário, o convite à APA e dizer que é um privilégio estar aqui com tão ilustres colegas. E respondendo à sua questão, realmente a arte da medicina é milenar e tem preceitos, tem regras éticas, deontológicas, tem método de raciocínio que tem que ser respeitado e é assim ensinado. É algo que também se sente e que às vezes é muito difícil de transpor para o digital. Portanto, não se trata de uma dificuldade da transformação digital, trata-se de, muitas vezes, os profissionais de saúde, no caso os médicos, são envolvidos no desenho dos sistemas informáticos ou do software, das aplicações, numa fase já tardia, onde minimizam os danos, mas não estão envolvidos muitas vezes no desenhar portanto, da aplicação e que permitiria que este desenho clínico que nós temos que fazer esteja envolvido desde o início. E posso explicar, tenho uma série de situações que lhe posso explicar. Portanto, enquanto eu ainda exerci na área, na época do papel, no século passado, em que em 2 minutos conseguia ver todos os problemas ativos que o meu doente que entrava na consulta, mal ainda estava a tirar o casaco, já conseguia todas as doenças que tinha tido, as cirurgias, numa folha de papel o resumo todo. Conseguia rapidamente passar os olhos nas últimas 3 ou 4 consultas e neste momento para eu conseguir fazer isso demora à vontade 10 minutos com uma série de janelas abertas. Mas agora também tem uma outra questão, desculpe lá estar a interrompê-la, é que se esse seu doente precisar por outra razão qualquer de ir a uma outra especialidade, o seu colega não tem acesso a nada do que estava escrito, que a doutora escreveu. Sem dúvida. Sem dúvida. E a tecnologia, que é vária, não é só a digital, a tecnologia deve estar aliada à medicina e a medicina não existe sem a tecnologia e é uma mais-valia enorme em termos de investigação, em termos de ter acesso, isto não são só críticas, não é? Isto é onde nós estamos e como podemos melhorar, que era o mote para esta sessão, mas acho que têm que ser um bocadinho mais desenhados e são várias, posso enumerar, são múltiplas plataformas que nós temos que usar. Portanto, o nosso desktop que tem 10 ou 12 aplicações, são variadas, 10 ou 12 passwords distintas que o médico no seu dia-a-dia, às vezes para o mesmo doente, tem que aceder. Portanto, esta interoperabilidade entre os sistemas não é novidade, e claro que não é problema da SPMS atual, não é? O nosso parque informático é do século passado, muitos com Windows ainda, o sistema ainda é o Windows XP ou 2000, que não permite, por exemplo, aceder à tão famosa telemedicina por videoconferência. Portanto, realmente foi feito muito, e se nós olharmos para trás, até que não havia um número de utente, em que não tínhamos sequer, íamos a cada hospital e cada utente tinha um número distinto, fizemos muito, o percurso foi longo. Da parte dos médicos, não há qualquer incapacidade, em termos, são poucos os médicos que têm incapacidade tecnológica, não é? Estão registados.
O que se passa realmente é que vivemos numa época altamente incidente sobre a produtividade, mas quando entra um novo sistema, uma nova aplicação, muitas vezes não é dada formação atempada aos profissionais no terreno, e que vem a mudança como uma dificuldade. Para além de que toda esta tecnologia pode ser uma aliada fantástica, tal como é na aviação. Portanto, a Ordem dos Médicos tentou e teve acordado várias vezes os sistemas de apoio à decisão clínica, porque a medicina é uma área que tem, a cada 3 ou 4 anos, duplica o conhecimento de uma forma avassaladora. Portanto, a dignidade da pessoa humana, a ciência em termos éticos, obriga a que a decisão seja partilhada, mas nós não temos as ferramentas para o fazer. No sentido de, numa consulta de 10 minutos, eu poderia, perante a situação do doente, eu necessitaria de correr motores de busca para procurar qual seria a melhor proposta para o doente. No meio não temos tão poucas doenças assim como isso. E isso não está acessível, nem sequer é igual em todo o país. Não se percebe, existem algumas áreas do país, existem alguns hospitais, mas não é equitativo para todos os profissionais. Variadas coisas deste género. Não há um investimento real. Por exemplo, podia perfeitamente o sistema de apoio à decisão médica ou os sistemas informáticos médicos podiam ter automaticamente as interações medicamentosas. Isso traria ganhos de eficiência em termos de evitar efeitos deletérios, que era muito fácil ter, não é? Portanto, são tudo propostas para onde vamos. Portanto, desculpem aqui, eu estou aqui a correr vários pontos, mas, ou seja, não são só queixas, mas acho que os profissionais estão dispostos, mas não estão dispostos a ver muito investimento para humanizar a tecnologia, desumanizando a arte médica. O Dr. Luís Góes Pinheiro ouviu tudo o que disse, de certeza absoluta. Paulo. Paulo, agora consigo. Vamos ser muito francos e diretos. Quer dizer, qualquer coisa que se faça na saúde, o fim é prestar melhores cuidados de saúde aos utentes. O Paulo está aqui como em representação das associações de doentes. Há uma série de, diria eu, desafios que a transformação digital nos traz e que pode, de facto, ajudar o utente e ajudar o doente. Estou a falar, há pouco o Sr. Secretário de Estado falava nisso. A monitorização das doenças crónicas. Um exemplo. Sim, só queria, se me permite corrigir, que não está no fim, está no início. E eu creio que esse tem sido o erro ao longo dos anos, um pouco o que a doutora Rubina estava a dizer, que é desenharem essas coisas e só depois testarmos, não é? Só depois lançarmos para o mercado, para que alguém se teste. O que se tem que fazer, e a saúde não pode ser diferente, é fazer este trabalho com os utilizadores, com quem utiliza as soluções e para quem é que isto é destinado. Eu recordo uma vez ter feito uma analogia com, imagino que é desenhar um automóvel pelo que ele seja super dinâmico, com uma aerodinâmica extraordinária. Então, desenhar um automóvel muito baixinho, sem bancos. Ora, aquilo era super com um aerodinamismo espetacular, mas não dava para depois ser utilizado, porque simplesmente não tinha, a não ser que fosse autoconduzido. Portanto, aquilo que se pretende e que os utentes querem é, para além de terem uma monitorização, é estarem no centro do tratamento. Portanto, aquilo que nós queremos é, e ao contrário do que muitas vezes se possa pensar, nós não queremos que o médico seja a figura central, o hospital seja a figura central. O que nós gostávamos, eu não gosto da expressão gestor de caso, mas gostava que os sistemas de saúde tivessem um gestor do cidadão, um gestor da família. Porque se nós tivermos isso, e essa figura não tem que ser propriamente um médico, não precisa de ser pode ser aquela pessoa que tenha duas características, porque a razão é muito simples. Um médico a grande maioria dos médicos está treinada para a doença e para curar, ou para tratar a doença. E nós precisamos de quem olhe para o cidadão de uma forma um pouco mais holística e que consiga
articular com as várias necessidades que existem para que essas necessidades possam ser utilizadas de forma digital, para que seja mais simples e mais rápido chegar aos vários pontos do sistema para que o tratamento seja mais eficiente. E para isso é que é a digitalização. Não é para que seja mais complicada ou mais difícil, não, é para facilitar, porque se não for para facilitar não serve. Obrigada. Eu tinha aqui uma pergunta para fazer, gostaria muito que tivesse aqui alguém mais da área regulamentar, enfim, mas não estando, vou lançá-la à professora Teresa, porque se pudessem passar... Porque, enfim, coordenou todo este trabalho e, se calhar, há respostas. Eu vou ser franca, eu não li o livro todo, fui lendo aos bocadinhos. Muitas vezes o que acontece é que há, de facto, grandes projetos, grandes inovações de transformação digital. Estou a falar, por exemplo, em inteligência artificial, estou a falar em inovação tecnológica, em inovação de medicamentos, que também é a transformação digital, em dados, os dados genómicos, por exemplo, que têm uma ligação muito grande ao digital, mas depois tudo parece que empanca com uma área mais regulamentar, porque os tempos são diferentes. O digital é rápido, o tempo da regulamentação, por exemplo, é um tempo muito mais lento e é um tempo que também parece até que não tem acesso ao digital. Qual é a solução? Encontraram-se, e eu ouço ao longo destes anos, tenho ouvido muitas queixas em relação a isso. Há soluções para isto? Bem, o que está a acontecer hoje em dia é, como disse, o digital está a ser muito mais rápido que a regulamentação propriamente dita acompanha esta área, não é? A capacidade de acompanhar esta área. Efetivamente, ao nível, por exemplo, dos Estados Unidos da América, só agora foi regulamentado pela FDA as regras para poder aprovar sistemas que incluam inteligência artificial. Quais são as regras básicas para um produto poder ser aprovado nesta medida? E, portanto, cá ainda estamos a dar os primeiros passos na área do digital. O Infarmed, aliás, é mais um dos participantes neste livro, já tem alguma regulamentação associada a esta área, mas efetivamente áreas como a cocriação com os doentes, não é? Têm que estar implícitas em projetos destes, se eles foram ou não preparados antecipadamente, tal como é um novo medicamento, não é? Que segue uma série de regras até poder ser aprovado no final. Portanto, neste momento a tecnologia, os sistemas que são desenvolvidos, objetivamente não existem regras do princípio ao fim do que é que tem que ser feito e o que é que tem que ser ponderado em cada etapa para poder ser aprovado no fim. Muita gente não sabe, ou muitas pessoas não sabem, que um software clínico é um dispositivo médico e principalmente se ajuda à tomada de decisão ou se tem alguma inteligência artificial que toma alguma decisão que possa influenciar um resultado, é um dispositivo médico que tem que estar devidamente regulamentado. Aliás, a doutora Rubina também falou um bocadinho aqui sobre isso, com a cocriação dos doentes, com a cocriação com os profissionais. É absolutamente essencial. Aliás, a SPMS começou também a dar alguns passos a este nível, trazendo para a discussão na estratégia de sistemas de informação da própria, a nível nacional, onde estava constituído um fórum de discussão a este nível e um Conselho Estratégico Nacional a este nível, onde estavam representadas as diversas associações e profissionais, associações, ordens, etc. E de facto esta discussão tem que ser feita e aqui a doutora Célia Cruz no livro coloca isto muito bem no final do livro dos passos que têm que ser feitos para este objetivo. Obrigada. Eu já antes ou no início do debate lancei esta questão, mas voltaria de voltar. Eu acho que era muito importante que todos nós, ou todos vós que estão aí sentados, participassem neste debate e que pudessem também ajudar-me a fazer perguntas aqui à mesa. Eu sei que estão também algumas pessoas
sentadas que participaram no livro, se quiserem intervir, portanto é só porem o braço no ar que eu estarei disponível para vos pôr a falar. Dr. Góes Pinheiro, eu vou insistir aqui numa questão, aliás, numa das passagens do livro, eu tirei aqui uma nota, numa das passagens do livro, por exemplo, há ali tem a ver com a utilização dos sistemas de transformação digital ou de transformação digital, não só nos utentes ou para apoio aos profissionais de saúde, mas também uma forma de reduzir o desperdício que acontece na saúde. Portanto, enfim, é uma voz consuetudinária, não só, nós sabemos que há de facto muito desperdício na saúde. O digital pode ajudar a diminuir e a controlar um pouco esse desperdício. Tem noção de em quanto, ou seja, isto é pesado, é possível pesar este desperdício? Antes de mais, sim, o digital pode ajudar na medida em que o digital pode ser instrumental de todas as ações e, portanto, seguramente que na gestão o digital é absolutamente crucial. Antes de mais, para garantir que se conseguem atingir os objetivos traçados e, portanto, para aumentar a eficácia, mas também para aumentar a eficiência, não é? Para gastarmos menos recursos nesse caminho. É claro que o digital também não é uma pode ser questão de gastar usado. menos recursos, diria eu. Eu acho que é mais uma questão de... Ou de conseguir entregar mais daquilo que se pretende atingir. Portanto, a perspectiva, e quando eu digo menos recursos, não é para gastar menos recursos em geral, é para ficar com os disponíveis para os usar naquilo em que verdadeiramente é necessário ser O objetivo não é gastar menos, mas é ter uma melhor gestão. O objetivo é servir melhor as pessoas. Aliás, falámos sobre isso desde o início. Portanto, claro que o digital pode ajudar muito nisso, permitindo que os objetivos sejam atingidos com mais facilidade, com maior eficácia e também com maior eficiência, permitindo libertar recursos para aquilo que todos precisamos. Eu há pouco ouvi aqui, e ouvi com muita atenção, como disse, e é verdade. Doutora Rubina. Ouvi com atenção e com prazer também, porque o diagnóstico que eu vi aqui também foi feito por nós. Aliás, nós somos também uma grande vítima desse mesmo diagnóstico. A SPMS, hoje em dia, gera mais de 85 sistemas de informação e gera fruto disso mesmo, ou seja, naturalmente esta é a história do digital, não é apenas na saúde, eu penso que é a história do digital em praticamente todas as áreas, pelo menos da administração pública, e algumas eu conheço hoje bem e sei que assim é. Foi feito de colagens de sistemas que vieram resolver determinado problema e que falam um pouco uns com os outros. Ou que mesmo quando falam uns com os outros têm sempre elevadíssimos custos de gestão e de manutenção, porque a tecnologia em que muitos foram construídos, entretanto, tornou-se menos atualizada, e em que o trabalho que muitas vezes é necessário e o esforço e o investimento para essa atualização, para essa modernização, é muitas vezes pouco compensador, porque não é visível de uma forma muito evidente para quem no fundo deseja que se resolva mais este e aquele problema que, como dissemos há pouco, são sempre problemas intermináveis e eventualmente até cada vez mais exigentes. Até porque um grande auxiliar que nós temos no nosso trabalho, mas também é muitas vezes um fator de uma insatisfação generalizada, é que as pessoas, à medida que o tempo vai passando, vão se tornando cada vez mais qualificadas na apreciação do digital. Isso é absolutamente indiscutível. A iliteracia de que todos falamos com frequência, hoje, é incomparável com aquela que existia há 10 anos, ou que existia há 20, ou que existia há 30. E, portanto, as pessoas hoje são muito mais exigentes, olham para o digital e identificam soluções passíveis de serem resolvidas com ferramentas digitais com muito mais facilidade e, portanto, a cobrança é diária para mais um sistema. E para nos atirarmos em força para tecnologias emergentes. Há pouco eu ouvi aqui falar da inteligência artificial, mas podemos falar de tantas outras, quando muitas vezes os problemas daqueles que no dia-a-dia estão a atender doentes é exatamente o facto de, e isto a mim deixa-me especialmente triste, reconhecerem vantagens na utilização do papel. Isto é que é preocupante, e isso resolvia-se com tecnologia se calhar há 20 anos atrás, não é? E portanto acho que é importante de facto olhar para aquilo que é necessário e resolver aquilo que é necessário muitas vezes com ferramentas que têm mais de algumas décadas. Há muita gente que descobriu a possibilidade de fazer uma teleconsulta no último ano e meio. Até aí nunca tinha descoberto que isso era uma possibilidade. Estou a falar de utentes, estou a falar de profissionais, não estou a falar de nenhum especial. E até de decisores a gestores.
existem teleconsultas no SNS há mais de 20 anos. Portanto, a tecnologia está lá, há quem o saiba fazer há 20 anos, há quem o faça há 20 anos, mas isso nunca aconteceu. E, portanto, muitas vezes tentar encontrar naquilo que, ou nas palavras do Elon Musk, as soluções para o cotidiano do SNS, se calhar, mais vale recuarmos um bocadinho, olharmos para aquilo que já se fazia tão bem há 20 anos atrás e generalizar as soluções que resolvem os problemas que no dia-a-dia está a atender doentes e que diz que quando usava papel era mais simples para mim. Isto é que acho que é um alerta e se calhar mais importante. Não quer dizer que não haja obrigação das entidades públicas, e atenção, não me entendam mal, de estarem na linha da frente e a experimentarem nas do conhecimento. Tem, aliás, uma obrigação especial nessa matéria, porque muitas vezes as entidades privadas podem não se sentir tão confortáveis nesse risco. Não que as entidades públicas tenham conforto com o risco, que também não têm, mas que se sintam menos compelidas a experimentar certas coisas. Mas é muito importante, muitas vezes, perceber que a solução para os problemas do dia-a-dia está em tecnologia mais do que experimentada e usada no cotidiano. Mas que não é usada, não é? Portanto, mas que não é usada, muitas vezes não é usada nesta perspectiva, ou seja, é necessário, e o PRR vai nos permitir isso, tenho a certeza, revisitar o que está a acontecer, ou seja, olhar para o dia-a-dia de um profissional de saúde e perceber de que forma é que ele pode ser profundamente optimizado. E olhar e perceber por que razão é que, apesar das ferramentas de videoconferência que são usadas na teleconsulta estarem disponíveis há décadas, de hoje em dia termos disponibilizado uma ferramenta de teleconsulta na app SNS 24 e, portanto, está na mão da generalidade dos utilizadores, nós continuarmos com taxas, na minha opinião, relativamente baixas de utilização. E a resposta encontra-se, se calhar, numa multiplicidade de fatores. Eventualmente, em alguns casos, também será de infraestruturas, é verdade, mas muitas vezes é de processo, é essencialmente processo, de que forma é que se trabalha. E esse, mais uma vez, é um caminho que, por muito que a SPMS possa aí apontar o dedo, e é cobrador, normalmente cobram-nos a nós, somos devedores, não é? Nesse caso é credor de haver um conjunto vasto de outras entidades, muitas delas da sociedade civil, que se envolvam neste processo de transformação digital e nos ajudem a mudar as formas de fazer. Porque a tecnologia, volto a dizer, não vai fazer milagres se os processos se mantiverem iguais. Doutora Sandra, concorda com o que diz o Dr. Góes Pinheiro? Portanto, em termos de tecnologia, na prática está quase tudo feito. Tudo feito, enfim, nós sabemos que isto é um mundo que gira ao segundo, mas sim, que há muitos instrumentos que são antigos, diria eu, e que não estão a ser utilizados. Sim, eu diria que temos várias dimensões aqui do problema. Uma das dimensões que eu acho que é muito forte e na qual também tenho demonstrado grande preocupação é a capacitação dos profissionais de saúde. E às vezes parece que... E não estamos apenas a falar de médicos. Não estamos só a falar de médicos e até podemos estender essa capacitação até aos cuidadores, que nós não consideramos hoje profissionais de saúde, mas que até poderiam estar englobados neste leque de profissionais que, na verdade, cuidam da saúde, não é? Portanto, do ponto de vista da capacitação, acho que entramos aqui numa discussão um bocadinho de pescadinha de rabo na boca, que é, eles não têm tempo para a formação porque estão extremamente ocupados e depois não têm tempo para a formação, não aprendem estas novas tecnologias e não as utilizam. E depois estamos sempre neste ciclo, parece um ciclo do qual não se sai. E aqui, eu acho que todos, e concordo aqui com o Dr. Luís Góes Pinheiro, que é, todos temos um papel, todos no sentido de garantir que temos conceitos de aprendizagem que passam no dia-a-dia, e pegando nas palavras há pouco do Secretário de Estado, que passam das gerações mais novas, que têm quase isto no seu DNA e que começam a chegar às entidades hospitalares e que essas próprias incorporam essas capacidades no seu dia-a-dia e que vão ensinando os outros profissionais que já estão a trabalhar com essas tecnologias, e isso é o aprender no dia-a-dia. Mas há também aqui um papel do ponto de vista dos próprios profissionais e dos líderes de garantir as condições para a utilização desta tecnologia. As condições, e não são só as condições de horas para aprender, mas também as condições técnicas que falávamos há pouco, e há bocado havia aqui a doutora Rubina referir do Windows XP, claramente que é um problema porque impossibilita a utilização de tecnologias que, por exemplo, a SPMS disponibiliza. E, portanto, há aqui também um papel de liderança, e estamos aqui na Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que também tem que ter esta dimensão da capacitação dos profissionais de saúde muito latente.
E uma parte importante desta capacitação é dar voz a projetos inovadores. Por mais pequenos que sejam dentro das organizações, é muito importante que os projetos não sejam negados, não é? Que cheguem às administrações, por mais pequenos que sejam, e que tenham até uma tónica mais futurística, ou de utilização, por exemplo, de inteligência artificial, mas que se dê espaço a esses profissionais que muitas vezes tiram tempo do seu dia-a-dia para olhar para esses projetos mais inovadores, porque são essas inovações e essa capacidade de olhar para os problemas e de encontrar soluções tecnológicas que vai permitir também adotar outras soluções tecnológicas, mesmo aquelas que estão à nossa frente. E, portanto, há esta visão da capacitação que passa muito pelas entidades de saúde, mas também passa pelos utentes. Isso eu também concordo. Eu não diria é que está nos utentes o problema. Aquilo que nós vimos no último ano e meio é que a tecnologia, estando disponível, é utilizada. E todos nós teremos certamente familiares e pessoas próximas com idade, etc., que se calhar há 2 anos, não digo há 5 ou há 10, mas há 2 anos não pensavam em fazer uma teleconsulta e que hoje o fazem e sentem-se até melhor tratados, não é? Porque não se deslocaram para um hospital, não estiveram numa fila de espera, a consulta ocorre a horas, etc., e portanto até sentem um tratamento mais personalizado, se quisermos. E portanto estas 2 dimensões são muito importantes. Eu queria ainda acrescentar aqui 2 temas relevantes. O tema da segurança digital, é um tema que também nos tem a todos preocupado, e há pouco quando eu falava do ponto de vista da cooperação das entidades e destas empresas tecnológicas, como o caso da Microsoft, é importante que haja também esta visão de que nós somos um país com uma dimensão pequena, mas independentemente disso, as empresas de tecnologia fazem investimentos diários na segurança tecnológica que são, eu diria, muito difíceis de acompanhar. Para Está a falar em segurança de dados. Digital, segurança de dados, segurança de acesso, cibersegurança, segurança de comunicações, etc. E, portanto, esta cooperação na segurança também é super importante para garantirmos a confiança do cidadão nas instituições de saúde. Porque não pode acontecer, é neste percurso que fazemos para a transformação digital, a determinada altura, haver uma quebra de confiança daquilo que são essa era uma das questões que eu tinha aqui para a doutora Romina e também para o Paulo, já lá vamos, que tem a ver com esta questão, ou seja, a segurança dos dados. Porque, sejamos francos, nós lidamos com dados individuais e privados, dados da doença ou da saúde de cada um de nós. Pode ser desmotivante para os profissionais de saúde? Isso é um tema que deverá merecer de todos nós, como sociedade, um olhar muito atento. Porque com a digitalização em saúde, ainda não se deu os passos necessários, ou pelo menos não estão criados os acessos, os níveis de acesso necessários para que realmente, nomeadamente o segredo médico, fique como na era do papel. Mas eu depois vai-me permitir no fim um bocadinho responder aqui ao Dr. Luís relativamente ao papel. Portanto, neste momento, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, no S-Clínico, qualquer consulta médica é acessível por qualquer médico daquela unidade, de cada ACES, e qualquer enfermeiro e qualquer psicólogo. O que não deveria ser, porque os antigos sistemas, os antigos processos clínicos, com as confidencialidades que cada utente revela ao seu médico de família, que muitas vezes conhece há 30 anos, não estavam acessíveis a toda esta panóplia de intervenientes. Mas esses intervenientes, e desculpe, é uma dúvida, isto agora é uma questão meramente jornalística, é uma dúvida que eu tenho há algum tempo, cada vez que ouço colegas seus a falar nisso. Esses intervenientes não fazem parte de uma equipa de saúde, ou seja, o segredo médico, clínico, não é igual para um médico, para um farmacêutico, para um psicólogo, para um enfermeiro? O segredo médico no sentido... Sim, está extensivo a toda a equipa de saúde, com diferentes níveis de responsabilidade de cada um, okay. Como é óbvio, não é? E o eu confidenciar ou queixar-me de algo que é muito privado ao meu médico ou ao enfermeiro ou até ao meu psicólogo, não quer dizer que outro profissional o possa aceder, apesar de também estar obrigado ao sigilo médico. Portanto, eu acho que isto terá que realmente ter outro debate e terá que ter uma intervenção
nos próximos tempos, porque isto é fácil de ter níveis de acesso por profissional e isso não está consignado. Aliás, se calhar temos aqui, sabemos que há alguns hospitais que têm um sistema VIP à parte. Não estou a dizer aqui nenhuma... Aliás, se calhar estou a fazer alguma inconfidência, porque quando entra alguma personalidade, há um nível de acessos que os responsáveis de informática têm que bloquear o acesso a algumas celebridades, que não deveria acontecer, mas vivemos num mundo real e o ser humano erra, tem erro. Portanto, a digitalização da saúde tem que ter isto em conta, tem que ter alguns níveis de acesso, tem que ter algumas precauções que, neste momento, no mundo digital, estamos muito abertos a que isto aconteça. Deixe-me só voltar agora só um bocadinho à parte do papel. Eu, há bocadinho, quando falei do papel, não é que tenha saudades do papel, é porque acho que realmente os sistemas, quando são desenhados, deviam permitir que o raciocínio clínico seja feito da forma como ele deve ser desenhado. E nisso não acontece com tantos cliques. E quando ouço dizer, e que fica aqui bem patente, a tecnologia é fantástica, nós podemos, cada vez mais em termos da medicina, fazer muita coisa, as cirurgias robóticas, as cirurgias à distância, nós podemos, como é que é dizer, potenciar a tecnologia para estar aliada à medicina e conseguirmos, com ganhos de eficiência na produtividade médica, porque não faz sentido termos mão de obra altamente diferenciada e treinada para diagnosticar, tratar, estar a fazer marcações que, por muito que demorem só 2 minutos, vão condicionar ao fim de 16, numa manhã de 16 doentes, 16 ou 17 minutos que dava para ver um outro doente. É disto que eu estou a falar. Não estou a falar que é trabalho desnecessário, é trabalho que pode ser realmente dado a outros profissionais de maneira a rentabilizar o trabalho médico para quem realmente ele precisa, que são os doentes. Não falando da obstaculização, que é muitas vezes que a nível da gestão, os indicadores levam na consulta a não conseguirmos, por exemplo, no S-Clínico, que é o sistema de apoio ao médico a nível dos cuidados de saúde primários, não termos acesso aos MCDTs. Portanto, o doente tem que trazer, tem que se meter 1 a 1, quer dizer, é tudo tempo que poderia ser rentabilizado para ouvir o doente, para ver mais doentes. Então, há todo esse percurso ainda a fazer. E relativamente à telemedicina, e à plataforma de teleconsulta pela SPMS, é fácil explicar no terreno o que é que se passa. Dou-lhe muito facilmente que foi enviada cerca de uma câmara para cada unidade de saúde nos cuidados de saúde primários. Uma câmara para teleconsulta, ou para telereuniões, ou para videoconferência. Normalmente, cada unidade de saúde há de ter 7 ou 8 médicos, 7 ou 8 enfermeiros. Portanto, terá que servir todos esses elementos, não é? Pronto. Em termos de software e processamento, muitas unidades não tiveram este tal upgrade que permitisse usar o sistema. Portanto, no terreno foi isso que eu vi. Nem conseguem funcionar. E quando eu falo em termos de formação, que muitas vezes quem está no terreno não tem tempo para a formação, eu digo mesmo formação no local, porque os tempos estão tão esticados em termos de atendimento aos doentes, em termos de produtividade, que a pessoa não tem gabinetes para ficar depois lá mais tempo até a treinar, até a ver como é que funciona. Portanto, muitas vezes a tecnologia é quase voltar à idade da pedra, é ter infraestruturas até físicas para permitir que exista mais capacidade para que ocorra a formação, o treinamento e a vontade. Depois há uma série de outros problemas que importa resolver. Nós não temos resposta para quando se falha o sistema informático. Quando falha a PEM, que é o Programa Eletrónico de Prescrição Eletrónica, ou o Programa de Enlouquecer Médicos, como nós chamamos na nossa gíria. Desculpem, só para trazer um bocadinho de bom humor, mas realmente quando falha, ou quando falha
é muito desconfortável e não há, portanto, não há maneira de resolver, não está alocado qualquer resolução de como é que se atua nesses procedimentos, portanto, não há um plano B e isso importa resolver com a tecnologia. Paulo, eu lanço-lhe a mesma pergunta ao mesmo tema que lancei à doutora Rubina. Vamos ver. Eu sou um apaixonado pela tecnologia. Okay? Nós sabemos. Eu vivi tecnologia durante muitos anos da minha vida profissional. E depois, quando aterrei neste mundo das associações de doentes e da advocacia dos doentes, fiquei com alguma... fazia-me muita confusão os problemas que havia e a incapacidade de se ultrapassar dificuldades. E então, uma das coisas que nós tentamos fazer entre nós, associações de doentes, foi, primeiro, só vamos ouvir problemas se para cada problema houver pelo menos uma sugestão de melhoria. Porque se nós continuarmos na questão do diagnóstico, nunca mais saímos do sítio. E quando nós andamos à volta, o que é que acontece? Um remoinho, somos puxados para baixo. O que nós precisamos de fazer é, que problemas temos? Que soluções temos? E depois vamos, por muito parva, por muito tonta que seja uma solução, nós temos que a pôr cá fora, porque se calhar é das soluções tontas que podem surgir ideias interessantes. E aquilo que nós temos vindo a fazer, e felizmente não me está a pagar para isso, mas quero fazer esse elogio do que aconteceu nos últimos ano e meio, 2 anos, com a SPMS, foi que finalmente começamos a conversar e começamos a ser ouvidos. Podem ser tontas as nossas ideias, mas pelo menos podemos ter tempo para discutir. E se nós conseguirmos, e esse é um aspecto muito importante, quando se fala de mudar processos, a tecnologia só por si não vai fazer nada. A tecnologia vai fazer se nós mudarmos os processos, a tecnologia que está por baixo desses processos, e isso significa libertar-nos do papel, porque depois o papel, tal como a Dulce disse, não vai permitir que noutro ponto do país se consiga ter acesso à informação, portanto, libertarmos disso e que seja partilhado. A segunda pergunta que se põe é de quem é que são esses dados? Quem é que tem legitimidade para aceder? O RGPD nasceu em 2018, e ainda mas já existia proteção de dados desde 98. Nós temos uma lei desde 98. A grande diferença são as coimas. É a grande diferença. Portanto, os dados continuam a pertencer aos utentes. Portanto, aquilo que tem que acontecer, como terceiro ponto, é a capacitação. Portanto, se nós temos direito aos dados, a transformação tecnológica vai acontecer. O que é que nós precisamos a seguir? Capacitar. Aquilo que nós conseguimos, de alguma forma, estar a convencer a sociedade é que usem as associações de doentes como testers para a transformação. E se nós formos os testers, podemos levantar os problemas e apontar soluções. E se nós fizermos isso, quando isto estiver corrigido e estiver de acordo com as nossas utilizações como clientes do sistema, vamos conseguir construir respostas que sejam mais adaptadas. E aquilo também se aplica aos profissionais de saúde, que é, não tragam só o diagnóstico, tragam também sugestões. Eu tenho a certeza absoluta que nas ordens profissionais, nos sindicatos, nas associações profissionais, etc., tem lá pessoas que sabem dos problemas. Não pensem só nos problemas. Usem também as ferramentas que têm e os palcos que têm para propor soluções. Obrigada, Paulo. Já há ali uma pessoa que pediu a palavra. Agradeço, por favor, que se apresentem. Sei que é o Dr. Carlos, mas de qualquer maneira... Já está? Boa tarde, Dr. Salzedas. Se pudesse falar um bocadinho mais alto. Sim. O meu nome é Carlos Sousa e, portanto, sou um dos colegas que colaborou na elaboração do livro. E uma das coisas que me deixava louco a mim era quando eu ia à farmácia, aqui há uns anos atrás, e o farmacêutico dizia assim: bolas, mais um médico novo no centro de saúde. Eu estava na Amadora. E, portanto, isso a mim deixava-me louco. E eu prefiro isso... não sei, talvez prefiro que o médico fique louco do que o doente. Onde é que eu quero chegar? Esta obra mostra muitas coisas, vários exemplos práticos de sucesso, o que significa que há assimetrias.
Ou seja, há muitos hospitais, há muitos centros de saúde, há autarquias que não têm estes exemplos que estão aqui. O que significa que, para além de todos os fatores críticos de sucesso para que estas coisas possam acontecer, algumas são importantes. E a principal que eu gostaria de destacar aqui, pelo que estamos a dizer, é as pessoas. O que eu encontrei de comum é pessoas com um determinado perfil que fazem acontecer. Porquê é que há hospitais, por exemplo, um exemplo que a doutora Rubina referiu, muito importante, controle de reações adversas, notificações de droga, alergia, etc. Há hospitais que têm a funcionar maravilhosamente, poucos, e há outros que não têm. Eu garanto-lhe que tem a ver com a administração ou tem a ver com a direção da farmácia. Tem a ver com pessoas dinâmicas, com pessoas que lideram, que são criativas, que querem fazer acontecer, tendo, a maior parte dos hospitais, os mesmos meios. Muitos deles não são grande coisa, é verdade. Uma das razões, não sei se o doutor Azul Salzeda sabe, mas Portugal não tem um mercado de sistemas de informação. Portanto, o nosso mercado não é dinâmico, a inovação é mínima, por muitas razões, tem a ver com a evolução histórica do nosso sistema e o facto de também termos uma SPMS que desenvolve muito desse trabalho e, portanto, o mercado não existe. Portanto, inovação é difícil de chegar e, portanto, beneficiamos pouco disso. Mas somos criativos, e isso não há dúvida. E, portanto, onde eu queria chegar, e vou-me repetir, a uma observação que já fiz e que confrontei a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, há quase 20 anos atrás, em 2013, em 2004, no Observatório para a Nova Rede Hospitalar, e conferências que existiam como esta, não se chamava Transformação Digital, chamava-se Paperless, etc., que eram os chavões da altura. E na altura perguntava às ordens se emanavam orientações para os membros, para as outras entidades, como a DGS ou a Infarmed, para que, por exemplo, os hospitais, os centros de saúde, tivessem pessoas, médicos, enfermeiros, que se pudessem envolver junto dos tecnólogos para fazer acontecer as coisas bem feitas. Porque quando nós perguntamos, neste edifício que estamos a construir, quem é que é o dono de obra? Quem é que é o capataz? Quem é que é o fiscal? Não é? Nós temos o dono de obra, podemos dizer que podem ser os médicos, podem ser as ordens, não é? Mas quem investe, quem põe o dinheiro é a CSS. E a DGS, estas entidades, a este respeito, do meu ponto de vista, estão a fazer muito pouco. Não estão verdadeiramente envolvidas. E isso faz com que o edifício possa não ficar bem construído. E as críticas que a doutora Rubina aqui apontou são legítimas. Mas também é verdade que, no caso particular das ordens profissionais, têm que emanar orientações, porque eu escrevo dentro do hospital onde eu trabalho, para ter um médico meio dia por semana comigo, e eles dizem, você está doido? Eu não tenho para pôr na escala de urgência e agora vou ter para estar a tratar de informática. O problema é que, enquanto isso não acontecer, o problema da urgência também vai continuar, porque há muita otimização de processos, muito risco que se pode corrigir e mitigar, se de facto dermos esta volta, e por isso é que estamos a falar de transformação digital. Mas é muito importante termos líderes que olhem para estas coisas e conseguir ter as pessoas dinâmicas, motivá-las para fazer acontecer, porque o resto faz-se. Os exemplos estão aqui. Portanto, gestão e organização, é o que quero dizer. Não sei se mais alguém quer... está ali um senhor ao fundo. Obrigado. Paulo Nunes de Abreu, também sou um coautor do livro. Felicitar este excelente painel. Dulce está a moderar e obrigada pela oportunidade de fazer e interagir. Faço minhas as palavras do Carlos Sousa. Quero dar esta ideia de que a PEM, como a aplicação que fazem logo os seus médicos, é para rir, mas há aqui uma aprendizagem que pode ser feita a partir das organizações de excelência, como temos vindo na Europa, que é, no fundo, obrigar, ou criar, ou desenvolver, não obrigar é uma palavra que detesto, mas desenvolver por parte das próprias equipas de profissionais de saúde que estão nos centros de saúde, capacitá-las para que essa pessoa que seja necessária para dar ajuda e apoio com as aplicações digitais esteja na própria organização. Isso é hoje cada vez mais fundamental e aí eu acho que seria um trabalho interessantíssimo a Ordem dos Médicos poder fomentar. E a PA até, é a formação de profissionais de saúde que, estando no terreno, tenham esta capacidade digital de serem os ajudas dos outros colegas. Até uma sugestão que eu deixava para sermos construtivos. Obrigado. Obrigada. Como vocês devem ter visto, aliás, têm o livro na mão, neste livro participam não só entidades nacionais, mas também internacionais. E há uma delas que está na sala, ou seja, a pessoa que a representa está na sala, é o Dr. Walter, do Brasil. Olá, boa tarde, que é, enfim, da congénere da Ordem dos Médicos. Nós estávamos aqui a falar já falámos em telesaúde, saúde à distância, cirurgia à distância. Em Portugal, de facto, isso já existe há 20 anos e eu, pelo que li, pelo aquilo que escreveu, a situação é completamente diferente de Portugal-Brasil.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado, é uma grande oportunidade de estar presente num evento desse porte e poder ter contribuído aqui de forma singela no livro. A nossa realidade está um pouco atrás da de vocês, né? No Brasil, essa discussão aflorou exatamente pela pandemia e, em decorrência dessa, os passos foram mais rápidos um pouco, no sentido de, pelo menos, né, viabilizar esse tipo de atenção nesse período tão difícil. Mas eu percebo que aqui na Europa, e particularmente aqui em Portugal, vocês já têm um caminho um pouco mais trilhado, e daí a minha alegria em estar aqui para poder também ouvir o que vocês têm de positivo, para a gente poder também estar discutindo lá no país essas medidas que, sem dúvida, a telemedicina veio para ficar, né? A gente tem que saber utilizá-la. Ela tem pontos bastante importantes, minha colega da ordem aqui já frisou, mas a gente tem particularidades, né? A medicina tem pequenos pontos aí que a gente precisa ainda lapidar, mas, sem dúvida, é uma tecnologia que a gente não pode dispor nem abrir mão mais, porque ela já está incorporada, né, na nossa vida diária, em vários momentos, em várias áreas da própria medicina. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade, me colocando sempre à disposição, gostaria de deixar essa mensagem aqui de agradecimento pela oportunidade. Obrigada a nós. Não sei se mais alguém quererá... Nós estamos quase em cima da hora, mas ainda há um momento... Obrigada. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Emma Paulino. Também contribuí para a obra e... Presidente da Associação Nacional de Farmácias, temos que nos apresentar. Certo. E queria, primeiro, antes de mais, cumprimentar todos os membros do painel, cumprimentar a APA por esta iniciativa e agradecer o convite que amavelmente me foi feito para participar. E eu, eventualmente, não vou dizer nada de novo, mas gostaria aqui de reforçar algumas das ideias que eu penso serem mais importantes, pelo menos na minha perspectiva, e alguns riscos, e nomeadamente o risco de se considerar que quando se digitalizou se transformou, o que não é rigorosamente verdade, e aliás já foi dito por muitos dos membros dos elementos do painel, que digitalizar não é propriamente repensar, não implica repensar um processo. E nós na área farmacêutica que temos tido um papel pioneiro também na adoção das tecnologias, efetivamente temos ainda vários exemplos de processos que foram digitalizados, mas que não se transformaram e que não abriram novas portas. Já tive a oportunidade de ter falado também com o Dr. Góes Pinheiro acerca desta matéria, relacionado, por exemplo, com as prescrições médicas, em que na realidade somos um dos países do mundo com maior adoção de prescrição eletrónica, e sobre isso devemos estar efetivamente bastante satisfeitos. No entanto, a prescrição eletrónica que existe em Portugal é uma mera digitalização das prescrições que existiam a nível manual. Não abrem portas de comunicação com os prescritores, não nos permitem um acesso central à pessoa, por receita. Muitas das vezes as pessoas que vão às farmácias não são propriamente pessoas com smartphones ou com aplicações, colocam-nos o Nokia, passa publicidade em cima do balcão com 20 mensagens de prescrições. Doutora, veja por favor se tem aí alguma metformina, e nós temos de abrir prescrição a prescrição com os códigos para ver se ali está alguma metformina. Às vezes somos os mais sortudos, está nas primeiras que abrimos, outras vezes não está nas últimas, outras vezes não está lá de todo. Mas, efetivamente, há uma oportunidade ainda, digamos assim. Eu também concordo muito com o Paulo Gonçalves. Aliás, temos muitas conversas sobre estas matérias, que não podemos apontar os problemas sem soluções. Há claramente soluções e penso que já estão, de alguma forma, pensadas. Temos de as operacionalizar, sob pena de não estarmos verdadeiramente a aproveitar as oportunidades. E o outro ponto que eu gostaria aqui de deixar é que, efetivamente, não podemos utilizar o regime geral de proteção de dados e até a legislação, apesar de que aqui, na realidade, a legislação até está contra isto que eu vou passar a dizer, que tem a ver com o dificultar de acesso a dados básicos para o profissional de saúde fazer,
poder fazer a sua função com total segurança. E a realidade é que os farmacêuticos trabalham no escuro, nomeadamente a nível do ambulatório, a nível das farmácias comunitárias. Nós não temos quaisquer dados, acesso a quaisquer dados das pessoas, nem em relação a medicamentos que são prescritos e dispensados a nível hospitalar e que podem eventualmente ter interações com produtos ou medicamentos que nós dispensamos a nível comunitário, nem a nível sobre medicamentos que as pessoas tenham eventualmente lhes tenham sido dispensados noutras farmácias. Nós só temos aquilo que nós próprios construímos enquanto histórico terapêutico. E a realidade é que este acesso, mesmo que o cidadão o queira dar, e apesar de estar previsto na própria aplicação, existe uma opção sobre proporcionar acesso aos dados de saúde ao farmacêutico, que eu própria já autorizei a mim própria, mas isso não está operacionalizado. E, portanto, nós não temos acesso a esses dados de que necessitamos para trabalhar. E vou dar um outro exemplo que tem a ver com esta época de vacinação. Nós, farmacêuticos comunitários, somos agentes ativos na vacinação da população. Temos, só desde o ano passado é que passaram a integrar, e nós vacinamos desde 2008, só desde o ano passado é que os nossos dados de vacinação passaram a integrar o e-vacinas, o boletim de vacinas eletrónico, mas mesmo assim não temos acesso de leitura ao boletim, portanto podemos perfeitamente estar a administrar uma vacina em duplicado que não temos maneira de saber. E isto são coisas que não é a tecnologia que resolve, é o desenho dos processos e é proporcionar, e é no fundo cumprir com a legislação, proporcionar o acesso ou melhor, centrar na pessoa e permitir que a pessoa selecione o profissional de saúde a quem quer dar esse acesso e que depois esse profissional de saúde tenha acesso, e concordo muito com a doutora Rubina, nós temos de definir os níveis de acesso e a que tipo de informação é que aquele profissional realmente necessita de ter acesso e só dar acesso a esse nível, mas a esse nível tem de ser dado acesso sob pena de estarmos a comprometer inclusivamente a segurança dos cuidados, já para não falar da sua efetividade. Obrigada, doutora Ema. Só mais uma pergunta. Este senhor ali à frente. Eu sou o Jaime Lancia, da PSOL Portugal, da Associação Portuguesa da Psoríase, e realmente há aqui algo que já foi dito por 2 ou 3 vezes, que realmente há que reorganizar os processos. E enfim, a tecnologia nós estamos fartos de saber, e pelo menos eu e o Paulo, que também estamos na mesma área, e o Luís Gostinha, que certamente que sim também, mas realmente, e já foi isso dito há bocado, é por aí que passa tudo, porque depois a tecnologia certamente terá respostas para dar. Eu queria chamar só a atenção que nesta questão dos processos, e outras também, existem boas situações, bons exemplos daquilo que pode ser feito e que são feitos em diversos pontos deste país, em diversos hospitais e noutras instituições, que já há essa boa prática de determinados processos, mas pelos vistos se quedam por essa pontualidade. Porque não pegar nessas boas práticas, nessas soluções que já existem em várias áreas, já na área da transformação digital, e não as replicamos, digamos, essas boas práticas por outras instituições ou por outros serviços dessas instituições. Acho que seria ganhos muito importantes, em vez de estarmos à procura de soluções, e procurar as que já existem e replicá-las noutros locais ou noutras instituições. Obrigado. Muito obrigada. Nós já passamos. Dulce, deixa-me só muito rápido, Paulo. Muito rapidamente dizer-lhe que eu honestamente estava à espera que nós, com este livro, começássemos a apontar já outras perguntas para o futuro. E uma das coisas que, se calhar, um desafio que eu gostava de deixar com todos, pelo menos para discutirmos nos próximos tempos, é que nós somos conhecidos por termos um grande sucesso no teste do pezinho. Nós não chegamos a falar do genoma, por exemplo. E para mim o genoma é o cartão de saúde do cidadão. Com as devidas medidas de segurança, etc., aquilo que eu gostava de ver no futuro era, em vez de um teste do pezinho, era sermos famosos pelo teste do ADNzinho. Porque se nós conseguíssemos ter isso, nós começávamos a construir uma base de dados e convidar outros países a fazê-lo, para que, por exemplo, as doenças raras e a medicina personalizada começasse a ser uma realidade mais rápido do que mais lento. Doutor Gostinha, também queria...
Eu não vos quero tirar a palavra, mas de facto já ultrapassámos a hora. Muito rapidamente, só dar nota que a prescrição eletrónica médica já permitiu a emissão de mais de 320 milhões de prescrições eletrónicas e, portanto, da mesma forma que enlouquece os médicos, como diz, a verdade é que tem sido um auxiliar fundamental e que serve não apenas os médicos, mas todo o sistema de prescrição. As farmácias bem sabem a diferença que é lidar com um sistema eletrónico nessa natureza, os utentes também, e quem participa, designadamente quem faz a conferência de todo o pagamento também. E, portanto, é evidente que também compreendo as dores de quem usa a ferramenta. E por isso é que bem sabe que há um grupo que não conta apenas com a Ordem dos Médicos, conta também com a Ordem dos Médicos Dentistas e com a Ordem dos Farmacêuticos, e que têm vindo a colaborar connosco na evolução da ferramenta. A ferramenta é uma ferramenta bastante complexa, mas tem a vantagem de ser, em Portugal, única. E, portanto, ou pelo menos a matriz é única. E desse ponto de vista tem-se revelado um auxiliar fundamental nesta matéria. E é uma boa experiência para se espalhar a outras áreas do sistema, ou seja, de facto é possível nós termos um conjunto de serviços que são centrais e passíveis de ser consumidos e usados por todos, pois a ferramenta que cada um tem é a ferramenta que cada um tem, mas que nos permita, independentemente de contactarmos com o setor privado, com o setor público, com o setor social, conseguirmos estar todos no mesmo ecossistema e trabalhar em conjunto. Portanto, a PEM, que acredito que enlouquece aos médicos, é também uma ajuda muito grande para aquela que é a visão que todos devemos ter para o futuro. Obrigado. Obrigada, Dr. Góes Pinheiro. Eu agradeço a todos. Muito rápido, Dra. Rubina. Já agora vou permitir... Desculpem, e só para não ficarem com este sabor amargo, não é? Obviamente que a PM é fantástica, o PDS é fantástico, quer dizer, fazer medicina antes ou fazer a medicina depois da tecnologia faz toda a diferença, com benefícios em eficiência, em redução de custos, em redução de MCDTs que nós íamos pedir nos cuidados de saúde primários e víamos nos cuidados de saúde secundários que já tinha sido realizado às vezes 2, 3 vezes em cada serviço, em serviços diferentes. Isso é inegável. Quando eu falei do programa de enlouquecer os médicos, é mesmo quando ele não funciona. Estamos completamente dependentes da tecnologia e teremos que ter várias soluções para isto. Obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço aos 5, como ali o Paulo Gonçalves dizia, que vamos todos ler o livro e daqui por uns tempos vimos cá outra vez debater os desafios e assim apontar soluções. Obrigada.